Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam com as energias aí renovadas para mais uma semaninha de aula, né? Então, vocês tiveram aí uma semana para descansar, para repor as energias, para brincar, sem se preocupar com nada, não é isso? Então, agora a gente vai, essa semana, então a gente vai retomar as nossas atividades, porque nós agora estamos na reta final na reta final que a prof diz, é a reta de final de ano, não é? Então agora nós temos que voltar com força total aí para retomar as nossas atividades, retomar com entusiasmo, com vontade. Então por isso a prof iniciou aqui a nossa aula com esse bom dia, com essa imagem bem bonita para animar vocês, né? Então, observando essa imagem, né, observando esse dia que está muito lindo, a gente já aproveita para agradecer o Papai do Céu por mais um dia, né? Por estarmos aqui, por termos saúde, agradecer pelo alimento, agradecer pela nossa família, pela nossa casa, né? Que é a nossa proteção, que é nosso abrigo. Conforme a gente até estudou sobre isso, né? Então a nossa casa, a nossa família, é ela que nos dá essa proteção, né? E o Papai do Céu que está aí cuidando sempre de nós. Então vamos iniciar o nosso dia agradecendo, isso? Então, como a prof disse, iniciamos mais uma semana, estamos retomando as nossas atividades. Hoje a gente vai estar retornando a nossa atividade de língua portuguesa. Então, retomando, por que a prof diz retomando? Porque na última aula de português, vocês fizeram uma atividade sobre, a prof vai colocar aqui, sobre o uso do tio. O que é o tio? O tio é esse símbolo, esse sinal que está entre os parênteses que a prof colocou, que é usado em cima de algumas vogais, tá? Então, a gente usa o tio em cima da vogal A e em cima da vogal O. O que ele faz, esse sinal, né? O que ele muda no som da vogal? Ele é aquele que dá o som nasal, né? A nasalização, que é aquele som que quando a gente fala a palavrinha, parece que ele sai. O som sai pela boca e ao mesmo tempo sai pelo nariz. Então, vocês podem até repetir com a prof aí. Quando a gente fala né? Então, se você prestar atenção, você vai ver que esse som ele não sai somente pela boca. Parece que sai um ventinho lá no nariz. Então, o é o sonzinho que esse símbolo dá quando ele está em cima da letra A. E ele também dá o som, né, do on, quando ele está em cima do O. Então, já tem uma regrinha aqui. Quando a gente usa esse símbolo, em que letras? Em cima da vogal A e em cima da vogal O. A gente usa ele nas consoantes? Não, ele não é usado nas consoantes, então nunca vai estar nas consoantes esse símbolo, esse sinal. E aonde a gente vai trabalhar isso hoje? Nós vamos trabalhar uma atividade na apostila e algumas atividades impressas que a prof está enviando aí para o papai, para a mamãe fazerem a impressão para a gente trabalhar. Então, nós vamos iniciar aqui, a prof vai iniciar mostrando a atividade que vocês estarão fazendo na apostila. Então, lembrando que ele é uma continuação da nossa última semaninha de aula, quando nós falamos sobre o tio. Então, aqui a prof está retomando retomando esse conteúdo. Então, a página 40 da apostila de vocês,
vocês têm a atividade número 3. Então, vocês vão estar observando aí imagens, são 6 imagens. Aí, primeiro, antes de escrever, o que vocês têm que fazer? Preste atenção na imagem. Fale a palavrinha. Então, antes da gente escrever, antes da gente praticar a escrita, nós temos que exercitar a fala. Falar para o nosso ouvidinho ouvir e reconhecer o som, tá? Então, é muito importante, de agora em diante, nessa fase que nós estamos da alfabetização, da nossa aprendizagem, estar muito atentos ao som que a palavrinha representa, ao som que ela nos dá, porque é através disso que nós vamos aprender a escrita. Então, observem aí as imagens. Maçã, coração, balão, leão, botão e cão. Então, ó, vocês não vão escrever cachorro, vocês vão escrever cão. Por quê? Porque, como diz ali, eu tenho então a nossa amiguinha ali, a Tina, mostrando a atividade, e ela está dizendo assim: o tio aparece em todas elas. Então, quer dizer que quando eu for escrever essas palavras, todas elas são escritas usando o símbolo que é o tio. Então, eu não posso escrever cachorro, né? Então, eu vou escrever cão. Então, agora que vocês vão fazer o exercício da escrita, então prestem bem atenção aí na hora da escrita, né? Lembrando que a prof acabou de explicar anteriormente. O tio vai em cima da vogal A e da vogal O, tá? Ele não vai nas outras vogais e também não vai nas consoantes. Então, já é uma regrinha aí para vocês irem guardando, certo? E ele dá o som nasal, que é o som que, além de sair pela nossa boquinha, também sai pelo nariz, tá? Então, aí é prática de escrita. Agora, vocês vão praticar a escrita, tá? E lembrando disso enquanto vocês praticam a escrita, certo? Aí, na mesma página, a gente tem a atividade número 4. Escreva como souber o nome da fruta abaixo. Então, vocês vão ter uma fruta aí, tá? Vocês têm essa fruta que todo mundo já conhece, todo mundo já, com certeza, já experimentou essa fruta, não é? E gosta muito de fazer sucos, né? Suco com essa fruta. Então, vocês vão escrever como souber, tá? Então, como é prática de escrita, a gente tem que iniciar escrevendo como a gente sabe, como souber, tá? Depois que você escreveu essa palavrinha, você vai fazer embaixo, no item abaixo, em sílabas. Vai escrever em sílabas, colocando uma sílaba em cada quadrinho, tá? E sobre o som dessa palavrinha, sobre a escrita correta dessa palavrinha, a prof vai deixar para uma outra aula, quando eu vou falar sobre uma outra letrinha que também tem um som nasal, tá? Então, agora a prof quer que vocês compreendam bem sobre o tio, né? Sobre o tio, sobre em quais letras a gente coloca ele e qual o som que ele nos dá. Então, esta página 40 é a única página da apostila que nós vamos estar fazendo hoje. As demais atividades são atividades impressas para a gente estar praticando mais um pouco. Então, aqui, ortografia do ão, né? Então, ão. Pinte os corações com palavras que terminam com ão. Então, vocês têm que prestar atenção. Então, o som, então, tá vendo? Aí tem o A e o O. Mas o tio só foi em cima do A, porque o A veio primeiro, certo? Na sílaba
ele vem primeiro, certo? Então, eu vou colocar em cima do A. Vocês vão estar fazendo o que pede, pintando o coração, que a palavra termina com ão, e aí vocês vão estar exercitando também a fala, a leitura dessas palavras, tá? E vão estar memorizando, porque a gente tem que memorizar também, é muito importante a memorização para nossa aprendizagem desse sonzinho, que na hora que eu for escrever sem ajuda, eu lembrar, né? Então, daquelas sílabas que a prof falou, tipo do ba, bebi, bobu, bão, né? Por que é bão? Porque tem o ão, né? O da, de, di, do, du, dão. Então, o som final é sempre o mesmo. Então, vocês vão fazer essa atividade, que é uma atividade bem simplesinha, bem gostosa de fazer, que a intenção é a memorização dessas sílabas, certo? Aí vem aqui, ó, exercitando o uso do tio. Escreva o nome das imagens abaixo, fique atento com o uso do tio e escreva uma letra em cada quadrinho, tá? Dica: usamos o tio em cima das vogais A e O. Lembra que a prof já tinha comentado anteriormente? Então, aonde que a gente vai usar o tio sempre? Em cima do A ou do O. E esse símbolo produz um som nasal, que além de sair pela boca, o som também sai pelo nariz. Então, mas uma coisa que é muito importante aqui também, para vocês estarem memorizando. Eu não vou usar o tio em cima de todas as sílabas que tem o A, em cima de todas as sílabas que tem o O. É somente quando o som for do ou do OU. Somente quando o som for diferente, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A primeira imagem é um leão. Então, lembrando o que a prof explicou ao ler aqui o enunciado. Nós vamos primeiramente fazer o nome do animal. Então, você já vai estar praticando a escrita e vai estar observando quantas letras tem a palavra. Então, se faltar ou se sobrar quadrinhos, quer dizer que nós fizemos alguma coisa errada. Então, tem que retomar e ver o que é que eu fiz de errado. Então, a palavra leão, ó, leão. Eu sei que é um leão, ó, o som, ão. Se eu tenho que usar o tio para dar esse som, do ão. Se eu não usar o tio em cima do A, vai ficar leal, leal, tá? Então, para vocês identificarem, para vocês estarem bem atentos quanto a esse som. Quando eu uso, eu tenho o som do leão. Quando eu não uso o tio, eu vou ter a escrita leal, tá? E não é isso que é a minha palavra, não é esse o som que eu quero, tá? Então, primeira palavra, leão. Segunda, violão. Então, vejam que todas as palavras, todas as imagens, em cima delas tem os quadrinhos. E você vai ter que escrever uma letra em cada quadrinho, tá? Então, eu vou repetir para vocês, de repente, se vocês não sabem a imagem, né? Ou às vezes eu esqueci da imagem. Leão, peão, leão, violão, campeão. Então, essa imagem aqui do menininho é campeão, tá bom? Campeão. Aí vem portão, peão, tá? O peão, que é o peão de rodar, aquele peão de rodar, que é essa imagem do brinquedo.
E do lado nós temos o peão também, que é o peão de rodeio, tá? Que se refere à pessoa. Então aí nós vamos repetir 2 vezes a mesma palavra. O peão que se refere, que a gente pode falar do brinquedo, e o peão que também se refere ao peão lá do rodeio, aquele que laça, tá? A gavião, a imagem aqui do capitão, pavão, mão, tá? Leitão, que é o leitão lá da turma daquele filminho que vocês assistem, o Leitão, que é o do Puff, acho que é o nome do filminho que tem o leitão. Tubarão, televisão, sabão, camaleão e balão, tá? Então vamos repetir: leão, violão, campeão, portão, peão, peão, gavião, capitão, pavão, mão, leitão, tubarão, televisão, sabão, camaleão e balão. Veja que a prof puxou bem forte, só para vocês irem se acostumando com esse sonzinho, para vocês irem percebendo, certo? Depois que vocês escreveram o nome dessas imagens, vocês vão escolher uma palavra, vão escolher uma imagem que uma palavra, qualquer uma dessas, aquela que vocês quiserem. Vão escolher uma imagem, né, de uma palavra e vão formar uma frase, tá? Por exemplo, eu escolhi lá o violão. Aí eu posso escrever a frase: meu pai toca violão muito bem, tá? Ou eu amo tocar violão. Ou também pode ser: eu não sei tocar violão, tá? Então vocês vão escrever uma frase. Vocês podem escolher a imagem que vocês quiserem. O professor deu um exemplo aqui para vocês, certo? E aí, depois que vocês escreveram, praticaram a escrita dessa atividade, vocês vão para o caça-palavras. E observem que o caça-palavra repete muitas das imagens que estão aqui onde vocês praticaram a escrita, elas estão no caça-palavras também, tá? Elas também estão aí no caça-palavras. Então, deixa a prof, vou falar as imagens, para caso tenha alguma que vocês não saibam, né? Então, a prof vai falar aqui, ó: mão, carvão, fogão, pimentão, camaleão, sabão, violão, macarrão, tubarão e o leitão, capitão, pavão, peão, balão e televisão, avião, leão e campeão, tá? Então, por que a prof deu só uma atividade da apostila, só uma atividade? Porque eu não quero misturar as atividades, não quero misturar ali as nossas escrita, a nossa ortografia. Então, essa página trabalhou, somente uma página da nossa apostila, trabalhou com o som do ão, né? Que é o som nasal do ão. A gente trabalhou na nossa aula anteriormente, que é onde a gente falou da nossa salada de fruta, né? Daí tinha lá o limão, tinha alguns nomes de algumas frutas com o tio, com o som do ão. E somente uma página para a gente estar complementando para essa atividade. Por isso que a prof aproveitou para fazer essas atividades impressas para vocês fixarem melhor esse som. Então, o que a prof quer que vocês comecem a fazer. Agora nós estamos numa fase muito importante, que é uma fase que é onde a gente vai ter que se dedicar um pouquinho mais, tá?
Então a gente vai ter que se dedicar, e quando a gente quando fizermos as nossas atividades, tem que ser bem concentrado, com atenção, com foco. É isso que vai fazer com que a gente retenha essas informações na nossa cabecinha. Então, o que é reter? Reter é armazenar, é guardar isso na nossa cabecinha. Então, o nosso cérebro, ele é uma coisa fantástica. O nosso cérebro é como se fosse o nosso computadorzinho. E tudo que a gente fizer aqui com dedicação, com vontade, o nosso computadorzinho, que é o nosso cérebro, ele vai armazenar, ele vai guardar essas informações ali dentro, bem guardadinha. Para quando eu for fazer um ditado, para quando eu for fazer uma atividade escrita, que eu não tiver auxílio de ninguém, quando eu não tiver as letras, quando eu não tiver a palavra para ficar olhando, e ela vai estar guardadinha lá no meu cérebro, eu só vou puxar, eu só vou lembrar, né? Eu vou fazer com que o meu computadorzinho, que é o meu cérebro, faça essa palavra aparecer na minha memória, tá? Então, por isso que é importante quando a gente fazer atividade com dedicação, com vontade, que aí essas atividades, essas memórias vão ficar aí guardadinhas para quando a gente precisar elas estar aí disponíveis, certo? Então, isso que a prof queria para a atividade de hoje. O aprendizado de hoje é o som do tio. Então, o som do ão, o som do ões, certo? Então, ó, como eu vou usar o ões? Então, eu vou dar um exemplo. Quando o leão sozinho é o leão, eu uso o ão, o a, o tio e o o. Mas quando tiver mais que um leão, vai ser leões, ões, tá? Então, vejam qual é a letra que vai vir, é o O, e é no O que vai ir o tio. Então, é essas informações que vocês têm que guardar na memória, tá? São essas informações que vão dar para vocês, que vão fazer com que vocês evoluam, com que vocês aprendam cada dia mais, certo? Então, a prof deseja uma ótima semana a todos, a que vocês retomem com garra, com dedicação, com vontade, certo? Qualquer dúvida, se precisar que a prof explique, faz aí uma chamada de vídeo para a prof, manda um áudio se vocês quiserem. Ah, prof, eu gostaria que você me explicasse novamente essa atividade. Faz uma chamada de vídeo para a prof, que a prof explica, tá? Combinado? Então, agora a prof espera de vocês, agora, claro que vocês são alunos muito dedicados, vocês estão de parabéns, tá? Mas agora precisa se dedicar um pouquinho mais, sem esquecer das nossas leituras. Quem quiser fazer leitura de livros também deve fazer, tá? Escolhe um livrinho que gosta, lê uma frase por dia, lê uma página por dia, depois conta a história para a prof, certo? Pode, prof, eu li tal história, falava sobre isso, tá? Então, isso é muito importante, tá bom? Lembrando aqui na última atividade, que a prof tinha esquecido de falar para vocês, que depois de vocês procurarem no caça-palavras, vocês também vão escolher uma palavra e formar duas frases. Então, você vai escolher uma palavra, digamos aí que escolha a palavra tubarão. Você tem que fazer duas frases com essa palavra, tá? Duas frases, não vou falar frase porque daí não fica uma coisa para vocês decidirem, tá? Então, escolham uma
palavra e forme 2 frases diferentes com ela, tá bom? Então, boa semana a todos. Papai do céu ilumine vocês, tá? Que vocês voltem aí com garra total, certo? Então, beijos e qualquer dúvida, a prof está à disposição. Só me chamar, tá bom? Beijinhos.